Continuamos a falar sobre linguagem orientada por objetos, criação de classes, e vamos falar de um modo específico sobre a diferença, ou a grande diferença, entre a utilização de Access Modifiers ou modificadores do tipo Public ou Static. No vídeo anterior vimos o exemplo do que é a criação de uma classe e a instanciação dessa classe, isto é, a criação de um objeto do tipo animal. Poderíamos ter mostrado aqui, uma vez que a classe é pública e permite fazer a criação de vários objetos, eu poderia aqui criar o seguinte. Vamos aqui acrescentar mais funcionalidades ou mais características à minha classe e eu vou designar aqui, por exemplo, string cor. Okay? A cor do meu animal. Vamos colocar aqui, por exemplo, int número patas. Ora, o que é que significa o número das patas? Obviamente é o número das patas do meu animal. Ora, reparem o que é que vai acontecer quando eu crio aqui o meu primeiro animal, que é, neste caso, um gato. O meu primeiro animal vai ser da espécie gato, vamos considerar que está correta esta designação, mas eu posso agora definir ainda primeiro ponto cor, vai ser preto. Okay. Eu vou apagar daqui esta implementação e depois temos aqui primeiro ponto e haveria aqui então o número de patas igual a 4. E reparem como rapidamente eu posso aqui definir várias propriedades do meu animal. No entanto, eu posso criar um segundo animal. Animal segundo é igual a new animal. E agora eu posso efetivamente fazer o seguinte. Segundo ponto espécie é igual, já devem ter adivinhado, é igual a cão. Então eu vou ter aqui o meu animal de estimação, cão. Tenho o gato e agora tenho o cão. Em seguida eu posso colocar segundo ponto cor é igual a laranja. E segundo ponto número patas é igual a 4. E portanto eu poderia continuar de forma interminável a criar vários objetos a partir do mesmo molde, isto é, da mesma classe chamada animal. Mas como podem ter verificado, eu tenho uma classe pública. E esta classe pública tem estes métodos, ou melhor, perdão, estas propriedades que são públicas. Ora, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou mostrar aqui o que é a criação de uma classe privada, ou melhor, não é uma classe privada, mas uma classe estática. Então eu vou clicar aqui novamente com o botão direito do rato, selecionar New e Class. E vamos deixar ficar assim, vamos lhe chamar aqui, por exemplo, vamos lhe dar aqui um nome, a classe teste. Ok, não me ocorreu outro neste momento. Vamos clicar em Finish. Por defeito que vai ser clicado, vai ser criada uma classe pública. Ora, se eu colocar aqui Static Class Test, e ele aqui vai-me já dizer, ok, o que é que aconteceu aqui? Ele diz-me que há aqui remover modificadores, vamos aqui remover, e ele diz, ok, classe não pode ser static class. Ora, muito bem, vejamos o que é que aqui está. Inicialmente, public class. Nós não temos aqui este access modifier na classe. Então, neste caso, vamos voltar a ter aqui class, mas reparem que eu posso agora utilizar aqui métodos estáticos. Ora, neste caso aqui no animal, eu poderia criar um método basicamente da seguinte forma. A public void saltar. E basicamente o que vai acontecer aqui neste método é um método que eventualmente iria colocar o meu animal aos saltos. Ora, é evidente que isto serve apenas como exemplo, depois iremos dar exemplos mais concretos e mais adaptados.
Aqui apenas pretendemos obter um paralelismo com a nossa vida real para podermos perceber de uma forma mais fácil como é que funciona esta questão dos métodos, das classes e das propriedades. Neste caso, o método vai permitir que haja a execução de uma determinada operação, que neste caso seria colocar o nosso animal a saltar. Eu não vou colocar o animal a saltar, porque eu não tenho nenhum animal, neste caso, tenho apenas um exemplo, mas vou colocar aqui um system.out.println, o animal saltou. E, portanto, este código só irá ser executado quando for chamada a execução deste método. Ora, se eu regressar aqui ao meu espaço onde criei aqui estes métodos, eu vou poder definir o seguinte: primeiro, ponto, e agora, reparem aqui, eu vou selecionar saltar. E então, vamos aqui executar e reparem o que é que vai acontecer aqui. O animal saltou. Mas qual animal? É porque se eu colocar aqui primeiro saltar, segundo saltar, isto é, estou-lhe a dar a ordem para ele executar um salto, eu vou ter tecnicamente as mesmas coisas aqui em baixo. O animal saltou, o animal saltou. Ora, no entanto, eu posso aqui utilizar um mecanismo que me vai buscar também o valor daquela string. E, portanto, em vez de ser animal, vou colocar mais espécie mais saltou. Ora, vamos executar o código, vamos gravar, vamos executá-lo e vamos verificar que o gato saltou, o cão saltou. E, portanto, a implementação aqui permitiu que depois, nas instâncias dos objetos que eu criei, eu pudesse executar o mesmo método, mas obviamente com resultados distintos, porque cada objeto vai conter as suas próprias propriedades e os seus próprios métodos adaptados a si próprio. Ora, o que acontece, no entanto, aqui neste caso, é que eu tenho aqui public, etc. E aqui também tenho implicitamente public, só que neste caso não faz qualquer sentido, ou melhor, fará sentido, mas não é necessário ter o public. Ter public ou não ter nada é exatamente a mesma coisa. Significa que public é um access modifier, um acessor de modificação. E isto basicamente indica-nos que nós podemos aceder publicamente a estas funções, ou a estas classes, a estes métodos, a estas propriedades, mas para isso temos sempre que fazer a instanciação de um objeto, a criação de um objeto. Ora, isso já não vai acontecer se eu tiver uma classe teste que contenha, por exemplo, um método estático. E para isso eu coloco aqui static void método estático. Vamos lhe chamar mesmo assim. E o que vai acontecer aqui basicamente é o seguinte: eu vou escrever aqui system.println, faltou aqui o out, e vou colocar aqui ao fundo qualquer coisa que diz o seguinte: foi executado um método static. Static significa estático. Reparem qual é a grande diferença entre a classe teste e a classe animal quando eu regressar aqui ao meu método main. É que no caso da classe animal eu tive que criar instâncias, novos objetos daquela classe. Mas se eu quiser utilizar aqui o teste, e neste caso o método estático, o que vai acontecer, eu aqui coloquei estático, mas eu vou tentar colocar aqui static. Ok? Não há qualquer problema porque há aqui um hífen no meio. Ora, neste caso concreto eu posso simplesmente fazer o seguinte: teste.método static. E quando eu for executar este código, vai aparecer o cão saltou, o gato saltou, o cão saltou e foi executado o método estático. Ora, o que acontece aqui é que eu não tive necessidade de fazer o seguinte: ou então teste A é igual a new teste. E isto não é necessário por uma razão simples, porque se eu quero executar o método static, ele automaticamente, como está definido com um access modifier do tipo
estático vai significar que eu não tenho que criar uma instância do objeto. Simplesmente tenho que o chamar para que ele seja executado.